Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das matrizes e vamos aqui enfatizar a questão da diagonal principal e da diagonal secundária que compõem uma matriz quadrada, certo? Então, pessoal, a gente vai iniciar pela definição que diz aqui o seguinte: numa matriz quadrada A de ordem n, os elementos A e J, tais que I é igual a J, formam a diagonal principal. Então, pessoal, todas as vezes numa matriz quadrada que o primeiro índice for igual ao segundo, nós vamos ter esses elementos compondo a diagonal principal da matriz, tá certo? Lembrando que diagonal principal e diagonal secundária só existem nas matrizes quadradas, tá? E a continuidade da definição aqui é que diz o seguinte: que a diagonal secundária ela é formada, ela é regida por uma lei de formação. Que lei de formação é essa? Observe, isso aqui é uma equação onde I mais J é igual a N mais 1. Todos os elementos que obedecem rigorosamente a essa condição aqui são os elementos que vão compor a diagonal secundária da matriz, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Soma os dois índices, I mais J, que vai ter que ser igual à soma de N mais 1, onde N é justamente a ordem da matriz considerada na questão, certo? Então, pessoal, para isso a gente vai aqui ilustrar essa definição com um exemplo, aliás. Então, suponha aí essa matriz genérica, observe que isso é uma matriz genérica de ordem 3, por quê? Porque possui três linhas, primeira, segunda e terceira, e também três colunas, primeira, segunda e terceira colunas. Então, vocês podem observar facilmente que ela tem três linhas e três colunas. E, como visto na aula passada, toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas é chamada de matriz quadrada. Então, veja, toda matriz quadrada tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Pessoal, essas duas diagonais elas são vistas visivelmente mesmo, sem precisar de definição nenhuma. Mas, como foi dado aqui na definição, a gente vai seguir essa definição aqui para vocês entenderem. Observe. A diagonal principal é essa aqui, certo? Tem os elementos A11, A22 e A33. Se você reparar bem, vocês vão perceber que nos três elementos aqui os índices são iguais. No elemento A11, 1 é igual a 1. No elemento A22, 2 é igual a 2. E no elemento A33, 3 é igual a 3. E é justamente isso aqui, ó, quando I for igual a J, é isso aqui que define a diagonal principal. Então, em todos os casos aqui, I é igual a J, 1 igual a 1, I igual a J, 2 igual a 2, e I igual a J, 3 igual a 3. Então, I igual a J em todos os elementos que compõem a diagonal principal. Então, esses elementos aqui é quem vão formar a nossa diagonal principal, certo? Então, de fato, se você observar na ilustração, tá aí os elementos que compõem a diagonal principal, certo? Aí, destacado. Nós vamos aqui voltar para a definição, diagonal principal. Observe que os elementos A e J possuem I igual a J, logo A11, A22 e A33 são os elementos que vão compor essa diagonal principal, certo? Por outro lado, pessoal, a segunda diagonal, como já dito, é chamada de diagonal secundária. Nessa diagonal secundária, para a gente entender o que a definição está falando, observe, I mais J tem que ser igual a N mais 1. O que é I mais J? É só vocês somarem os dois índices. Pode observar, 3 mais 1 é 4, 2 mais 2 também é 4, e 1 mais 3 também é 4. Ou seja, o I é o primeiro que aparece e o J é o segundo. Somando todos eles nesses três elementos, nós vamos obter 3 mais 1, 4, 2 mais 2, 4 e 1 mais 3, 4. E o segundo membro da igualdade também tem que dar 4. Muito simples. É só ver qual é a ordem da matriz. Como eu já falei para vocês, isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Então, o valor de n corresponde justamente à ordem da matriz, que é 3. 3 mais 1 vai ser igual a 4. Então, ó, o segundo membro da igualdade sempre vai ser 4. 3 mais 1 é 4. E somando os elementos aqui, aliás, os índices aqui de cada um dos elementos, 3 mais 1 é 4, 2 mais 2, 4, 1 mais 3, 4. A igualdade vai ser sempre verdadeira.
Então, esses elementos aí, pessoal, são os elementos que vão compor a minha diagonal secundária, tá certo? Como está mostrado na ilustração seguinte. Tá aí, diagonal secundária. Observe que os elementos A e J são tais que I mais J é igual a N mais 1, foi o que a gente acabou de verificar, onde N é a ordem da matriz, no nosso caso aqui é uma matriz de ordem 3, porque possui 3 linhas e 3 colunas. Então, os elementos que compõem a diagonal secundária são A31, A22 e A13. Em outras palavras, pessoal, como eu havia dito antes, né, essa aqui é a diagonal principal e essa aqui é a diagonal secundária. Lembrando que diagonal principal e secundária só existe nas matrizes quadradas, certo? Então vamos ver aqui mais uma definição, que é a definição de matriz identidade. Então, pessoal, a definição de matriz identidade é a seguinte: ela tem que seguir simultaneamente essas duas condições aqui, tá certo? Ou seja, na matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal valem 1 e os demais elementos da matriz vai ser sempre igual a 0, tá certo? Ou seja, quando I for igual a J, o valor do elemento é 1, e quando I for diferente de J, o valor do elemento é 0. Então, a definição é muito simples. Matriz identidade, para que exista, essas duas condições precisam coexistir simultaneamente, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Suponha, então, que eu quero aqui uma matriz identidade de ordem 2. Observe. I2. Esqueci de falar, pessoal. IN é a maneira como a gente representa a matriz identidade, onde N é a ordem da matriz. Nesse caso aqui vai ser I2, certo? Por que 2? Porque é uma matriz quadrada de ordem 2, tem duas linhas, 1, 2, e duas colunas também, 1, 2. Então você pode observar que os elementos que compõem a diagonal principal são todos iguais a 1, e os demais elementos da matriz são todos iguais a 0. Então satisfez as duas condições simultaneamente. Então, isso aí se trata de uma matriz identidade, como a gente pode ver aqui a seguir, tá certo? Tá aí os elementos da diagonal principal, 1 e 1. E a nossa definição. Observe que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, de fato, e os demais elementos da matriz são todos iguais a 0, ok? Então, vamos ver aqui uma segunda matriz, pessoal, só que agora nós teremos aqui uma matriz identidade de ordem 3. Por que ordem 3? Porque possui 3 linhas e também 3 colunas. Então, observe o seguinte, pessoal. Todos os elementos que compõem a diagonal principal dessa matriz identidade são todos iguais a 1. E os demais elementos são todos eles iguais a 0, certo? Então, mais uma vez, você pode observar que as duas condições foi dada aqui na definição de matriz identidade foram simultaneamente satisfeitas. Então, eu tenho aqui uma matriz identidade de ordem 2 e aqui uma matriz identidade de ordem 3. Claro, óbvio, eu posso ter uma matriz identidade de ordem 4, ordem 5, ordem 6 e assim sucessivamente. Ok, galera?